Dois homens parados no mesmo semáforo. Um olha para o carro do lado. O outro olha para o homem dentro do carro do lado. Um tem o carro de luxo que o outro nunca vai poder comprar. O outro tem a família que o primeiro perdeu tentando pagar o carro. Cada um está olhando exatamente para aquilo que o outro possui, e nenhum dos dois sabe disso. Em 1818, um filósofo alemão de 30 anos escreveu uma frase que explica esse semáforo antes que ele exista. A vida humana oscila entre a dor de não ter e o tédio de já ter conquistado. Schopenhauer chamou isso de pêndulo. Quase 2 séculos depois, psicólogos mediram esse pêndulo em laboratório, em loteria, em acidentes, em milhares de pares de gêmeos e descobriram que ele é real, mensurável e cruelmente eficiente. O seu cérebro não foi desenhado pela evolução para te deixar satisfeito, foi desenhado para te manter buscando. E o problema é que ele é bom demais nesse trabalho. O semáforo vai abrir. A questão é: você vai continuar olhando para o lado ou vai finalmente notar o que já está parado no seu próprio carro? Bem-vindos ao canal Decisões Invisíveis. Em 1818, Arthur Schopenhauer publicou O Mundo como Vontade e Representação, obra escrita antes dos 30 anos que se tornaria um dos textos mais influentes da filosofia ocidental, citada décadas depois por Nietzsche e Freud. A tese central, reduzida ao essencial, é a realidade movida por uma força cega e insaciável que ele chamou de vontade, um impulso de desejo que nunca se esgota porque cada satisfação apenas abre espaço para o próximo desejo. Disso nasce a imagem do pêndulo. Schopenhauer descreveu a existência humana como um movimento perpétuo entre dois polos. De um lado, a dor de carecer de algo, o sofrimento de quem ainda não tem o que quer. Do outro, o tédio de já ter conquistado, o vazio de quem obteve o objeto do desejo e descobriu que ele não preenchia nada. Não há um terceiro lugar de repouso, há apenas a oscilação. O homem do carro de luxo, no semáforo, conquistou e sente o tédio de quem chegou lá e percebeu que chegar não resolveu o problema. O homem da família, no carro modesto, ainda deseja e sente a dor de quem está do lado de fora olhando para dentro. Os dois estão no mesmo pêndulo, apenas em fases opostas. A questão que a filosofia levanta e que a psicologia experimental do século XX foi medir é se esse pêndulo é só uma observação literária ou se ele descreve um mecanismo real, replicável, presente em qualquer ser humano colocado diante de ganho ou perda. Em 1978, os psicólogos Philip Brickman, Dan Coates e Ronnie Jenoff-Bauman publicaram no Journal of Personality and Social Psychology um estudo que parecia desenhado para testar Schopenhauer sem citá-lo. Eles compararam 22 grandes ganhadores de loteria, 29 vítimas de acidentes que resultaram em paralisia e um grupo de controle de vizinhos comuns. A hipótese, ganhar uma fortuna, deveria, em teoria, elevar a felicidade de forma duradoura. A teoria do nível de adaptação previa o contrário, que 2 mecanismos, contraste e habituação, impediriam isso. O pico da vitória reduziria o prazer das coisas simples. A habituação reduziria, com o tempo, o valor do próprio prêmio. O resultado confirmou a previsão. Em uma escala de 0 a 5, os ganhadores de loteria registraram felicidade média de 4,000. Os vizinhos comuns, sem nenhum prêmio, registraram 3,82. Uma diferença pequena, estatisticamente insignificante. As vítimas de acidente, que perderam a capacidade de andar, registraram 2,96, abaixo da média, mas não no colapso que se esperaria. E os ganhadores relataram sentir significativamente menos prazer nos eventos cotidianos do que os outros 2 grupos. O pêndulo de Schopenhauer, descrito em prosa filosófica em 1818, apareceu como número em uma tabela de psicologia experimental em 1978. A dor de não ter e o tédio de já ter conquistado não são metáforas, são estados medíveis, com uma escala e um desvio padrão.
Décadas depois do estudo da loteria, o psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, deu a esse fenômeno um nome que pegou: esteira pedônica. Em seu livro A Hipótese da Felicidade, de 2006, Haidt descreve um mecanismo simples e implacável. Você conquista algo que deseja: um carro, um cargo, um salário maior. Por um período curto, a felicidade sobe. Depois, o cérebro se adapta. O que era extraordinário se torna um novo normal. E o novo normal não gera felicidade, apenas se torna o ponto de partida, a partir do qual a falta de algo melhor volta a ser sentida como falta. Haidt apoia essa observação no chamado princípio da adaptação. Somos surpreendentemente maus em prever como vamos nos sentir no futuro. Superestimamos sistematicamente a intensidade e a duração das nossas reações emocionais, tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que tanto o ganhador de loteria quanto o acidentado do estudo de 1978 retornam, em poucos meses, a algo próximo do seu nível anterior de bem-estar. A imagem da esteira é precisa porque captura o que falta na palavra adaptação, o movimento contínuo, sem deslocamento real. Você caminha, gasta energia, sente que está progredindo e permanece no mesmo lugar em relação ao painel de felicidade. O carro de luxo do homem no semáforo um dia foi um sonho. Hoje é apenas o carro que ele tem. A esteira já seguiu adiante e o próximo carro, maior, já está sendo desejado. Isso não significa que conquistar não importa. Significa que conquistar não é, por si só, o mecanismo que produz satisfação duradoura, porque o próprio cérebro neutraliza esse efeito de forma sistemática. Se a esteira hedônica explica por que a felicidade não sobe de forma permanente, uma pergunta mais incômoda permanece. Existe um limite biológico para o quanto cada pessoa pode ser feliz, independente do que conquista? Em 1996, os psicólogos David Lycan e Auke Tellegen, da Universidade de Minnesota, mediram o bem-estar subjetivo de milhares de pares de gêmeos, idênticos e não idênticos, criados juntos e criados separadamente. O resultado: nem status socioeconômico, nem escolaridade, nem renda familiar, nem estado civil explicavam mais do que 3% da variação no bem-estar das pessoas. Em contraste, entre 44% e 52% dessa variação estava associada a fatores genéticos. Mais perturbador ainda, ao testar os mesmos gêmeos novamente, após 4, 5 e 10 anos, Lycan e Tellegen estimaram que a herdabilidade do componente estável do bem-estar subjetivo se aproxima de 80%. Os autores resumiram a implicação em uma frase que se tornou célebre no campo: tentar ser mais feliz pode ser tão fútil quanto tentar ser mais alto. A metáfora que ficou foi a do termostato. Cada pessoa nasceria com um ponto de ajuste de felicidade geneticamente determinado, um valor ao qual o sistema sempre retorna depois de qualquer perturbação, boa ou má, da mesma forma que a temperatura de uma casa retorna ao ajuste do termostato depois que uma porta é aberta e fechada. Essa não é uma conclusão definitiva. Estudos posteriores discutem a proporção exata e apontam para alguma margem real de mudança através de hábitos voluntários, mas o achado central resistiu a réplicas. Uma parte substancial da sua capacidade de ser feliz não foi escolhida por você e não será alterada pelo próximo carro, pelo próximo cargo ou pelo próximo aumento. Resta uma pergunta sobre o semáforo. Por que especificamente cada homem olha para o que o outro tem? A resposta vem de 1954, quando o psicólogo Leon Festinger publicou a teoria da comparação social. Na ausência de um padrão objetivo para avaliar a própria situação, os seres humanos recorrem instintivamente à comparação com outras pessoas. Festinger identificou que essa comparação não é aleatória. Tendemos a comparar com quem está próximo em circunstância, não com a pessoa mais rica do mundo, mas com o vizinho, o colega, o homem no carro ao lado no mesmo semáforo. Pesquisas posteriores distinguiram dois movimentos: a comparação ascendente, voltada para quem está em situação melhor, que pode inspirar quando a distância parece superável, ou gerar inveja quando parece impossível de fechar, e a comparação descendente, voltada para quem está em situação pior, que produz alívio temporário sem gerar motivação real de mudança. Estudos sobre desigualdade de renda confirmam o padrão na vida real.
A felicidade de uma pessoa correlaciona-se mais com a renda dos vizinhos próximos do que com a média nacional. Ganhar mais não importa tanto quanto ganhar mais do que quem está ao seu lado, o que explica por que dois homens, em níveis de renda totalmente diferentes, podem estar igualmente infelizes no mesmo semáforo. Cada um está medindo a si mesmo pela régua errada, contra a pessoa errada, no momento errado. A esteira hedônica explica por que a conquista não sustenta a felicidade. O ponto de ajuste genético explica por que existe um teto biológico. A comparação social explica o mecanismo cotidiano que ativa os dois: o olhar para o lado em vez do olhar para dentro. Existe uma pergunta que a filosofia e a psicologia, juntas, ainda não respondem de forma totalmente confortável. Por que o cérebro humano funcionaria assim? A resposta mais aceita entre biólogos evolutivos é simples e desconfortável. A satisfação permanente nunca foi útil para a sobrevivência. Um ancestral que se sentisse plenamente satisfeito depois de comer uma vez não teria motivo para continuar caçando, competindo por território ou buscando parceiros adicionais. A insatisfação crônica, o pêndulo de Schopenhauer, a esteira de Haidt, não é um defeito de fabricação. É, sob a lente evolutiva, uma característica de design, um motor que nunca desliga, porque desligar significava ficar atrás de quem continuava buscando. Isso reformula o problema. Não se trata de consertar um cérebro com defeito, porque não há defeito. Há um sistema otimizado para um objetivo diferente do que costumamos chamar de felicidade. O sistema foi otimizado para buscar, comparar e competir. Foi otimizado para te manter no semáforo olhando para o lado, porque na savana ancestral, notar o que o outro tinha e tentar igualar ou superar isso era, estatisticamente, uma boa estratégia de sobrevivência. A pergunta que sobra não é como desligar esse motor, provavelmente não é possível. É como lidar de forma mais honesta com um motor que vai continuar ligado independente do que você conquiste. Se o sistema não pode ser desligado, ele pode ao menos ser redirecionado. Em 2003, os psicólogos Robert Emmons e Michael McCullough publicaram no Journal of Personality and Social Psychology um experimento direto. Participantes foram divididos em grupos que registravam semanalmente ou os contratempos do dia, ou os motivos de gratidão, ou eventos neutros, e, em uma das condições, comparações sociais explícitas. O grupo que registrou gratidão apresentou bem-estar mensuravelmente mais alto do que os demais grupos, em humor, em comportamentos de saúde, em satisfação geral com a vida. O efeito mais robusto apareceu no afeto positivo cotidiano. Crucialmente, o grupo de comparação social, instruído a notar formas em que estava em melhor situação do que outros, teve resultados inferiores ao grupo de gratidão, embora envolvesse, de certa forma, olhar para o lado, como os homens do semáforo. A diferença não é sutil. Gratidão não é apenas notar que você está melhor que alguém, é reconhecer, sem comparação nenhuma, o valor daquilo que já é seu. É o oposto exato do mecanismo de Festinger, não uma régua contra o vizinho, mas uma atenção direta ao que já está dentro do próprio carro. Não é uma cura para o pêndulo, é a primeira evidência experimental de que a direção do olhar pode ser treinada, mesmo que o motor da busca continue ligado. Voltamos ao semáforo. Os dois homens não estão nessa situação por acaso, e não estão lá para sempre. Schopenhauer descreveria os dois como presos ao mesmo pêndulo, em fases opostas. Haidt diria que ambos estão na mesma esteira, em pontos diferentes da corrida. Lycan e Tellegen diriam que parte da diferença entre os dois nunca dependeu da conquista, mas de uma configuração que já trouxeram de fábrica. E Festinger explicaria com precisão quase mecânica por que o olhar de cada um foi, na fração de segundo em que o farol ainda estava vermelho, capturado pelo carro errado. Nenhuma dessas descobertas promete que o pêndulo vai parar. A ciência mais honesta sobre felicidade não vende esse tipo de promessa. Promete apenas a possibilidade real, ainda que modesta, de mudar a direção do olhar com mais frequência do que o padrão automático permite. O sinal vai abrir. Os dois carros vão seguir. Um deles vai continuar olhando para o que falta.
O outro tem, pela primeira vez nesse minuto inteiro parado no farol, a chance de notar o que já está ao seu lado, no banco de trás, sem precisar de mais nenhum semáforo para isso. A pergunta não é se o seu cérebro vai parar de querer. Não vai. A pergunta é para onde, na próxima vez que o farol fechar, você vai escolher olhar.